Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui agora a questão de número 41 do Colégio Naval 2026, aqui nós temos o seguinte, ó. Um professor de eletrodinâmica montou um circuito elétrico apresentado abaixo. O professor pediu então que os alunos fizessem as leituras nos medidores, considerando ali o voltímetro e o amperímetro, né, como aparelhos ideais. A opção que apresenta os valores da leitura correta no voltímetro V e nos amperímetros 1, 2 e 3, feita pelos alunos, são respectivamente. Basicamente aqui é o seguinte, pessoal, probleminha clássico aí de eletrodinâmica, probleminha fácil de resolver se você souber relacionar associação em série e associação em paralelo. Primeiro de tudo, o que eu aconselho que você faça quando você encontrar um problema de eletrodinâmica assim? Você vai apagar os aparelhos, como assim? Para você não se confundir. Apaga o amperímetro, depois a gente coloca ele aqui no lugar de novo, mas por enquanto, só para a gente conseguir enxergar. Apaga o amperímetro, apaga o outro amperímetro também e apaga o outro amperímetro aqui. E nós temos um voltímetro ali, olha. Nós temos um voltímetro, então apaga o voltímetro também. É só para que o seu desenho ele não fique muito poluído. Agora eu acho que você vai conseguir ter uma visão mais clara. Quer ver? Olha só, vamos ligar aqui os fios, ó. Liga aqui o fiozinho para cá, aqui o fio onde nós cortamos o amperímetro e aqui o outro. Quando você olha para isso daqui, eu espero que você consiga enxergar o seguinte: esses dois resistores aqui, eles estão em paralelo, perceba? Opa, deu uma zoada aqui no nosso quadro, ó. Vamos pintar de novo aqui, ó. Esses dois resistores aqui, ó, eles estão em paralelo. Como eles estão em paralelo, a gente precisa resolver essa associação em paralelo primeiro, e depois a gente desembola todo o resto. Então aqui, olha, esses dois resistores aqui, nós vamos ter o seguinte: dois resistores em paralelo, a gente pode utilizar aquela relaçãozinha do produto pela soma, né, da associação em paralelo. O REC vai ser R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então vai ficar assim, ó, 15 vezes 30. Primeiro é o produto e embaixo é a soma. 15 mais 30. Prontinho. Aqui em cima nós vamos ficar com 15 vezes 30. Eu não vou resolver isso aqui agora. Ou melhor, posso até resolver, né? 15 vezes 3 vai dar 45. 45, coloco o zerinho atrás. Pronto, 450. E aqui embaixo vai dar 45. Então ficou fácil de resolver. Quanto que deu a REC aqui nesse caso? Ó, a resistência equivalente aqui só desses dois, hein? Só desses dois vai dar 450 dividido por 45 vai dar 10. Só um detalhe, perceba que tem um K ali do lado, quilo-ohms. Então eu coloco o K aqui também, ó, quilo-ohms. Pronto. Está resolvido esses dois aqui, pessoal. Agora, qual que é a grande sacada, né? Vamos redesenhar esse circuito. Eu já coloquei aqui um esboço aqui do lado para gente não perder muito tempo. E aí, como que nós vamos fazer esse circuito agora? Como eu já resolvi aqueles dois ali, eu vou apagar o último daqui. É como se eu arrancasse aqueles dois resistores e colocasse um só equivalente aqui, olha. Vamos apagar os nossos aparelhos de novo, olha. Apaga aqui só para ficar mais óbvio aqui para gente, ó. Prontinho. Agora, o que que nós vamos fazer, ó? Tá conectado aqui. Esse daqui agora está valendo 10 kilo-ohms e aqui está conectado aqui embaixo. Vê se você concorda comigo que essa associação agora, ela está completamente em série, porque ela está toda ligada por um único fio. Então, olha só, esse resistor de 10 está junto com o resistor de 10, que está junto com o resistor de 20. Um macetinho para você fazer isso é: coloca a sua caneta em cima do polo positivo da bateria e vai caminhando no circuito. Olha só, se você conseguir passar por cima de todos os resistores sem tirar a caneta do papel, sem tirar o seu lápis aí do papel, não precisar escolher entre esquerda e direita, quer dizer que você está em série. Agora, se você tiver que escolher entre o caminho da esquerda ou da direita, ou para cima ou para baixo, se você tiver que fazer uma escolha, você está em paralelo. Então, guarda essa informação que isso aí ajuda demais. Agora é o seguinte, vamos resolver aqui, olha, o quê? A resistência equivalente. A resistência equivalente agora da associação como um todo é só você somar tudo. Então, a resistência equivalente vai ser 10 com mais 10 com mais 20 vai ser 40. 40 kilo-ohms, né? Então, pessoal, seguinte, olha só. Resolvi todo o circuito. Encontrei aqui a resistência equivalente do circuito como um todo. Então, vamos colocar aqui, ó, circuito todo. O que que significa isso, né? Significa que se eu estiver analisando o circuito como um todo, a DDP desse circuito como um todo vai ser aqueles 12 volts ali, que é a nossa FEM. A resistência equivalente do circuito todo vai ser 40 kilo-ohms, não pode esquecer do quilo, senão você se enrola ali no final. E a corrente do circuito todo eu não sei. Se você aplica aqui um U igual a R vezes I para o circuito como um todo, olha só o que que você vai encontrar. 12 é igual a 40. Esse 40 aqui você tem que lembrar que vai ser
40 quiloohms, então vai ser vezes 10 elevado a 3, e aqui nós vamos ter a corrente em ampere, né? Passa esse 40 vezes 10 a 3 ali para baixo, então nós vamos ficar com 12 dividido por 40, 12 dividido por 40 vezes 10 elevado a 3, e isso daqui vai ser igual à nossa corrente, então a nossa corrente é igual a isso. Bom, 12 dividido por 40, pessoal, vai te dar isso daqui, 0,3. Então, aqui nós vamos ficar com 0,3. E esse 10 elevado a 3 aqui embaixo, ele vai passar para cima, né, trocando o sinalzinho do expoente. Vai ficar 10 elevado a menos 3 ampere. Como eu olhando aqui para as minhas respostas, eu estou vendo que tem um miliampere ali, eu vou escrever então como miliampere. Então, vai ficar 0,3 miliampere. Aí agora é que vem o pulo do gato. Vamos lá. Aonde que está esse 0,3 miliampere aqui no nosso circuito? Pessoal, esse 0,3 é a corrente total do circuito, é aqui no início, olha. Aqui é 0,3 miliampere. Agora chegou o momento da gente voltar lá e colocar os nossos aparelhos de novo. Então, nós vamos colocar o nosso aparelho aqui, vamos colocar o nosso aparelho aqui e o nosso aparelho aqui. Perceba o seguinte, a corrente que passa no início do circuito é 0,3, então aqui vai valer 0,3 miliampere. Então, quer dizer que o amperímetro 1 ele vai pegar toda a corrente do circuito porque ele está no início do circuito. Então, a resposta necessariamente tem que ser a letra C. Pronto, você já mata o problema aí, porque ele pede ali, respectivamente, 1, 2 e 3. Então, a resposta tem que ser letra C. Você já iria para a próxima, mas como eu estou aqui com você, a gente não tem compromisso com a prova. Em relação a tempo, nós vamos resolver o problema como um todo para você aprender o restante, tá bom? Mas lá na prova você já ia embora. Próximo aqui agora é o seguinte. Quando essa corrente ela chega aqui nesse ponto, perceba que essa corrente ela vai descer, um pedacinho dela vai descer e o outro pedacinho vai lá para frente, olha. É aquela situação onde você tem que escolher, então quer dizer que esses dois aqui estão em paralelo, como nós conversamos. Qual que é a grande sacada aqui agora? Nesse caso em especial, você vai perceber que aqui nós temos uma resistência que é metade do outro lado, 15 é metade de 30. Então, necessariamente, aqui nós temos que ter 2 vezes a corrente que vai lá para o outro lado, né? A resistência e a corrente, elas são inversamente proporcionais. Então, eu vou colocar 2 e 3 aqui, e aqui nós vamos colocar o I3. Por quê? A corrente que vai lá para o outro lado tem que ser metade da corrente que vem aqui para baixo. Quando nós fizermos essa soma, vê se você concorda comigo, olha só. A corrente que vai lá para trás, que é o I3, mais a corrente que vem aqui para baixo, que são 2 e 3, porque é o dobro, isso daqui necessariamente tem que ser igual ao somatório das correntes, que tem que ser igual ao 0,3, que é a corrente total do circuito. Pessoal, I3 com mais 2 e 3, aqui nós temos 3 e 3. 3 e 3, isso daqui é igual a 0,3. Eu acabo de descobrir, então, que a corrente I3, que passa lá em cima do amperímetro 3, é de 0,1 miliampere. Está resolvido. Se a corrente I3 é de 0,1, então, necessariamente, o I2 tem que ser de 0,2 miliampere. Porque quando somar tudo, tem que dar o 0,3. Então, acabei de provar para você, ó, todos esses itens aqui. 0,2 e 0,1. Agora, vamos só provar para fechar o voltímetro. Vê se você concorda comigo o seguinte, olha só. O resistor de 20 quiloohms, ele está no final do circuito. Como ele está no final do circuito, é o seguinte, a corrente que vai passar aqui no I2, ela vai descer e ela vai fazer essa curvinha aqui para a esquerda. O outro que está vindo lá de trás, que é o I3, ele também vai descer e vai fazer essa curvinha para a esquerda. De modo que a corrente que vai passar em cima do resistor de 20 já é a corrente total do circuito. Então, aqui já são 0,3 miliamperes de novo, porque ela tem que voltar lá para o polo negativo da bateria. Então, é só você fazer um U igual a R vezes I nesse resistor aqui, olha. O U nós não sabemos, vamos deixar U. O R é a resistência, que é o 20 quiloohms. Então, nós vamos colocar 20 vezes 10 elevado a 3. E a corrente I vai ser o de 0,3. Só que é 0,3 miliampere, então vai ficar 10 elevado a menos 3 aqui por conta do milho. Vê se você concorda, olha só. Multiplicação de potências. Você vai somar os expoentes, então esse item aqui, olha, 10 elevado a 3, vai cancelar com 10 a menos 3, porque quando você somar vai ficar 10 elevado a 0. E 20 vezes 0,3 vai te entregar aqui, olha, é a mesma coisa que colocar 2 vezes 3, né? Você cancela um zero e anda com a vírgula. Vai ficar 6 volts. Aí o gabarito, então, confirma sendo letra C. Resolvemos todos os itens aí.
Bom, pessoal, por essa resolução aí, só isso tudo. Espero que você tenha compreendido aí, espero que você tenha gostado. Um forte abraço, te vejo nas próximas resoluções aí. Até mais.